Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de nossa fé, momento de meditação, de introspecção. A cada dia nós temos que ter o nosso momento de fé, nosso momento de estar com Deus. Porque Deus está conosco sempre, Ele quer estar conosco. Mas nós precisamos abrir o coração para que nós consigamos a nossa salvação eterna após essa vida secular. Você não quer? Ou você quer? Liturgia de 20 de janeiro de 2020, segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. É veiculada esta liturgia na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum, cor dos paramentos litúrgicos verde. O rito da celebração é o ofício do dia. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 16 a 23. Samuel disse a Saul: Basta! Deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá, e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 50, versículos de 8 a 9, ou do 8º ao 9, 16bc ao 17, 21, 23, refrão 23b. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Todos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer
minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é o que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Todos repitamos: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Pensamentos e intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos agora à reflexão. A primeira delas está no livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. É a reflexão deste Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Evangelho gira todo em torno de uma novidade sobre Jesus, pois a pessoa que o escreveu tinha uma ideia clara. Com Jesus havia começado uma nova etapa na história da humanidade. Desse modo, junta à discussão sobre o jejum as questões sobre o remendo novo em pano velho e sobre o vinho novo em odres velhos. Acentua de todas as maneiras o fato de que Jesus é o marco de um antes e um depois na história da humanidade. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, o velho já não serve mais para nada,
e se começa a viver uma vida nova. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini. O esposo lhes será tirado. Marcos capítulo 2, ou 2, versículos de 18 a 22. Na primeira aliança, Israel, o povo de Deus, é apresentado sob a figura de esposa. Vamos repetir para gravar isso bem na nossa memória. Na primeira aliança, no Antigo Testamento, também chamado assim, Israel, o povo de Deus, é apresentado sob a figura da esposa. Isso no Antigo Testamento, na primeira aliança. O Senhor Javé, o Senhor Deus, é o esposo fiel e sempre pronto a perdoar as infidelidades de seu povo. Esta é a imagem forte que acena para um profundo anseio de intimidade entre o Deus transcendente, inacessível, e a humanidade condensada em Israel. Nele, todos os povos participarão das núpcias definitivas. No livro de Oséias, essa relação é agudizada. A esposa é uma ex-prostituta, que depois, conquistada pelo profeta, volta à prostituição. Imagem do povo amado por Deus. Ama de novo a mulher que foi amada de meu amigo e que assim adultera, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel. Oséias capítulo 3, versículo 1. No incomparável Cântico dos Cânticos, o livro sagrado mostra o diálogo entre o amado e a amada. Todos os sentidos humanos são ali explorados. O rubro das maçãs e a alvura do lírio, o aroma do incenso e da canela, o sabor das uvas e das tâmaras, a vertigem das sandálias na dança, tudo para ilustrar a paixão violenta como o Sheol. Isto é, o amor indizível do esposo para com seu povo. Na plenitude dos tempos, nascido de mulher e humanado, vem o próprio Filho de Deus para nos ensinar a amar, o amor definitivo, selando em sangue a nova e eterna aliança. Às margens do Rio Jordão, João Batista corre a nos alertar. É ele o esposo. Não podemos deixar que se afaste na escuridão da noite. E querem esses loucos fariseus que nós façamos jejum? Ora, é tempo de festa. É hora de esticar as cordas de nossa tenda. Isaías 54, versículo 2. A vinha em flor exala o seu perfume. Livro Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 13. As talhas de vinho estão transbordando em Caná. João, capítulo 2. A colheita foi farta e os celeiros estão estufados de trigo. Um Deus se esconde em nossa casa. Isaías 45, versículo 15. Pois a primavera passou, os tamborins se calaram. A alcova foi devassada, o noivo preso e condenado, cravado na cruz. Podem ouvir o seu lamento? Quem irá chorar por ele? Quem levará aromas para o seu sepulcro? Quem cobrirá de rosas o seu túmulo? Até que ele volte à vida, jejuaremos na noite, enquanto as lágrimas tornam férteis nossos campos e nossa terra, porque nenhum consolo encontra a filha de Sião. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, fazei-nos reviver os dias de outrora. Lamentações,
capítulo 5, versículo 21. Santo do dia, São Sebastião. Nós temos aqui uma biografia de São Sebastião feita pelo padre Evaldo César de Souza. Padre Evaldo é missionário redentorista, escreve para o site a12.com. Padre Evaldo, sua bênção. Agora eu gravo aqui, com a permissão, pedindo aqui publicamente a permissão do Padre Evaldo, eu gravo o texto dele para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, para o blog repórter paulomaciel.blogspot.com e para a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. 20 de janeiro de 2020, dia de São Sebastião. São Sebastião é o padroeiro do Rio de Janeiro, né? Sebastião nasceu na França, mas foi educado em Milão, na Itália. Pertencente a uma família cristã, foi batizado ainda pequenino. Mais tarde, tomou a decisão de tornar-se militar nas tropas romanas, sendo um dos oficiais prediletos de Diocleciano. Contudo, nunca deixou de ser um cristão convicto e protetor ativo dos cristãos. Secretamente, Sebastião conseguiu converter muitos pagãos. Sebastião conseguiu converter muitos pagãos ao cristianismo, inclusive o governador de Roma e seu filho. Em certa ocasião, Sebastião foi denunciado e teve que comparecer ante o imperador para dar satisfações sobre o seu procedimento. Levado à presença de Diocleciano, Sebastião não negou a sua fé. O imperador lhe deu ainda uma chance para que escolhesse entre a sua fé em Cristo e o seu posto no exército romano. Ele não titubeou, ficou mesmo com Cristo. A sentença foi imediata. Deveria ser amarrado a uma árvore e executado a flechadas. Sebastião foi dado como morto e ali mesmo abandonado. Entretanto, quando uma senhora cristã foi até o local à noite, pretendendo dar-lhe um túmulo digno, encontrou-o vivo. Levou-o para casa e tratou de suas feridas até vê-lo curado. Depois de curado, ele apresentou-se ao imperador, censurando-o pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusando-o de inimigo do Estado. Inimigo do Estado. Perplexo e irado com tamanha ousadia, o sanguinário Diocleciano o entregou à guarda pretoriana, após condená-lo, desta vez ao martírio no circo. Sebastião foi executado então com pauladas e boladas de chumbo, sendo açoitado até a morte no dia 20 de janeiro de 288. Minha nossa, hein? 20 de janeiro de 288, São Sebastião foi morto a pauladas e boladas de chumbo e açoitado até a morte. São casos de muitos mártires que se entregaram à morte por Jesus, não negaram a fé em Cristo Jesus, e estes estão salvos, estão com Deus. Por isso pedimos, São Sebastião, rogai por nós. Reflexão. Sebastião é o protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra. No Brasil, a devoção a São Sebastião é muito grande, sendo que muitas cidades e paróquias são colocadas sob a proteção deste grande soldado de Cristo. Ele é o patrono da cidade do Rio de Janeiro. Ó Deus, oração agora, rezemos. Ó Deus, dá-me espírito de fortaleza para que, sustentado pelo exemplo de São Sebastião, possa obedecer mais a Ti do que aos homens. Dá-me também a graça de imitar a sua constância na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão em hebraico que significa a paz do Senhor. Outra expressão em hebraico é El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá. Acredite, Ele proverá, Deus Todo-Poderoso. E do aramaico, dialeto de Jesus, temos Maranatá. Quem disse foi o apóstolo São Paulo. Maranatá significa Vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus
para nos levar com ele a fim de vivermos no paraíso eterno. E só vai para lá quem se arrepende dos seus pecados, quem pede perdão a Deus e quem também reconhece Jesus como Deus, como o Filho de Deus. Este vídeo está no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Da minha parte, podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Shalom!